Agora olha aqui os 4 seres viventes, isso aqui é muito bacana, eu tenho um vídeo já falando sobre os 4 seres viventes e tal. Eu já comentei sobre isso no material sobre numerologia também, né, quando eu falo sobre o número 4 no Apocalipse, especificamente os 4 seres viventes, o que é que os estudiosos pensam sobre o número 4, especialmente no Apocalipse. Para mim essa parte aqui é uma das mais interessantes, né? Deus ele dá mostras ao longo de toda a Bíblia, como eu falei agora há pouco, de que ele sempre quis estabelecer o seu trono entre os homens na terra, e ele de fato fez. Você vai ver que na Bíblia ele faz isso. O trono de Deus é estabelecido entre os homens num dado momento aqui. Esses seres, os 4 seres viventes, eles aparecem separadamente no Apocalipse. Você vai ver que as referências são sobre 4 seres. Um ser com o rosto de homem, um ser com o aspecto de leão, um ser com o aspecto de boi e um ser com o aspecto de águia. Tá? Só que olha, em Ezequiel, esses mesmos seres, eles aparecem de formas individuais, porém com 4 cabeças. É um ser vivo que tem cabeça de homem, de leão, de boi e de águia, diferentemente de Apocalipse, que são 4 seres, cada um com a sua cabecinha ali, né? No entanto, lembra que eu falei que Deus queria sempre, desde o começo, estabelecer o seu trono aqui, e ele chegou a fazer isso? Olha só. No entanto, esses 4 seres aparecem representados no assentamento do acampamento das 12 tribos de Israel, ao redor do tabernáculo, por meio dos seus estandartes. Quando tem a separação das 12 tribos de Israel e a posição que cada uma ia se instalar ao redor do tabernáculo de Deus, a posição que as tribos ficaram, né, e os estandartes que representavam 4 famílias específicas, os 4 pontos cardeais, ela está posicionada da mesma maneira que as cabeças dos seres viventes, indicando que ao redor do trono Deus está repetindo ali na terra, com os acampamentos de Israel em volta do tabernáculo, ele está repetindo a mesma coisa que João vê aqui no capítulo 4, o trono de Deus e os seres viventes em volta. Quer ver que legal? A maneira como o acampamento das 12 tribos é posicionado em torno do tabernáculo mostra a mesma disposição dos elementos que João vê nessa visão do capítulo 4, do trono de Deus, dos elementos, né, os 7 Espíritos de Deus, o incenso, o mar de vidro, dos artefatos e dos seres. Olha isso aqui que interessante. Você tem aí, tanto em Gênesis 49, né, quando Jacó, né, o Israel, ele dá uma bênção para cada um dos seus 12 filhos, e aí ele fala, por exemplo, Judá, você é um leãozinho, tal. Ele fala, dá a bênção para cada um dos seus filhos separadamente. E aí você tem depois a separação dos acampamentos ao redor do tabernáculo bonitinho, em Números capítulo 2, todo o capítulo 2 de Números. Veja que, por exemplo, aí, ó, no sul você tem 3 tribos, a tribo de Levi é aquela que trabalhava no tabernáculo, então ela não vai aparecer aí. Você tem ali 3 tribos, onde a tribo de Ruben, ela levanta o seu estandarte na posição sul, e no estandarte da tribo de Ruben tem rosto de homem, é o símbolo do estandarte da tribo de Ruben. No leste, que é esse mais comprido, o estandarte de Judá, que é o leão. Por isso que depois a gente vai ver no capítulo seguinte, que fala, esse é o leão da tribo de Judá. O estandarte do leste, ele tem o símbolo de leão, que representa a tribo de Judá, e no leste é o lado para onde ficava a abertura da entrada do tabernáculo, que é onde o sol aparecia, então por onde a luz do sol entrava no tabernáculo. Tá, que tem a ver com Jesus ser chamado de o sol da justiça, o seu rosto resplandecer como o sol, ele é o leão da tribo de Judá, isso indica a entrada leste do tabernáculo. Você vai ter no norte já Dan, a tribo de Dan, o estandarte, o símbolo do estandarte da tribo de Dan do norte era um símbolo de águia. Você vai ver que em Gênesis 49, a bênção de Jacó, Israel, para Dan, é de que ele era uma serpente à beira do caminho no encalço dos seus irmãos, dos seus inimigos, tal. Mas a gente vai ver por que é mudado esse estandarte de serpente para águia, tá? E aí você tem a tribo de Efraim do oeste, que o seu estandarte é com o símbolo do boi. E aí você tem então, olha, norte, águia, sul, homem, leste, leão, oeste, boi. Olha a descrição dos querubins. Essa descrição você encontra em Ezequiel, capítulo 1, no verso 10, que é cada querubim é individual com 4 cabeças. Você encontra Ezequiel 10, 14, cada querubim individual com 4 cabeças, e Apocalipse 4, 7, que é o que a gente está estudando. Olha a posição das cabeças dos querubins.
norte, águia, sul, homem, leste, leão, oeste, boi. A mesma posição dos estandartes no acampamento de Israel, lá no capítulo 2 de Números. Então eu vejo que aqui ao redor do seu tabernáculo, que era o trono, né, que é onde estava o mais sagrado, por onde o sol entrava no leste, ao redor estavam ali os seres, assim como Apocalipse 4, e a visão de Ezequiel, assim como a Arca da Aliança tem 4 argolas, os querubins protegem a tampa por dentro, e há 4 argolas ao redor da Arca da Aliança para transportar, a visão de Ezequiel, onde Ezequiel vê Deus com seu trono em cima de uma plataforma, semelhante ali ao mar de vidro, e em cada canto da plataforma, rodas que giravam e dentro tinham seres, que é o ser com aspecto de homem, de leão, de boi e de águia. É o trono de Deus, o Apocalipse 4, o assentamento dos acampamentos das tribos de Israel em Números 2. Deus então estava já querendo estabelecer o seu trono. Você vai ver que Deus é chamado de rei quando o povo pede para Samuel que eles querem ter um rei. A gente quer ter um rei, porque as outras nações têm, por que a gente não tem rei? Por que a gente tem um Deus que a gente não vê? Eu tenho um vídeo falando de por que Deus era rejeitado pelos povos antigos, dá uma conferidinha lá. E aí, então, a partir daquele momento, o povo começa a chamar Deus de rei, mas você não vai ver nenhum versículo bíblico que Deus chama a si mesmo de rei. O objetivo dele nunca foi ser rei, mas sempre governar junto com a gente. Por isso que Apocalipse, eu falei isso agora há pouco, o texto correto é: constituiu para nós reino e sacerdotes para reinarmos com ele. Você vê os 24 anciãos, eles têm os seus próprios tronos e as suas coroas, porque são promessas para as igrejas da Ásia, então eles de fato conquistam. Então é importante a gente verificar isso. É muita coincidência para ser só uma coincidência. E para não ficar uma ponta solta, né, por que a promessa que Dan recebe em Gênesis 49, a bênção que ele recebe de Jacó / Israel, era que ele seria uma serpente à beira do caminho, mas no estandarte do norte é colocado o símbolo de uma águia. Vamos lá então. Nota de Jerônimo Prado, teólogo, né, em seu comentário sobre o livro de Ezequiel. Aqui é um comentário, uma nota de rodapé, uma informação histórica, extra-bíblica, mas histórica, tá? Comprovada por estudiosos dessa área. Aqui, Jerônimo Prado, no caso. Em direção ao norte, no estandarte onde estava Dan, né, acima da tenda de Aiezer, filho de Dan, flutuava um estandarte heterogêneo, de branco e vermelho, como jaspis, ou como alguns chamam neocarbúnculo, que é um termo que Moisés usa lá no Gênesis, por exemplo. Se não me engano, também está em Isaías 14, sobre as pedras afogueadas, aquela coisa toda. Enfim. No qual o nome de Dan estava gravado no peitoral. A crista sobre esse era de uma águia, a grande corça das serpentes, que foi escolhida pelo líder, né, no caso, acima da tenda de Aiezer, foi escolhida pelo líder no lugar de uma serpente. Porque o seu antepassado Jacó comparou Dan a uma serpente, dizendo: Dan é uma serpente no caminho, uma víbora. Serastes, uma cobra com chifres, né, no caminho. Mas Aiezer substituiu a águia, a destruidora de serpentes, enquanto ele evitava carregar uma víbora na sua bandeira, por causa de todo o contexto da serpente do Éden, e das serpentes depois ali no arraial do povo de Deus, que teve que erigir então a serpente no deserto, porque o povo foi picado, porque o povo murmurou contra Deus e tal. Então Aiezer, ele coloca ali, ao invés de serpente, que é um legado que ele não queria carregar, ele coloca uma águia, que é a que devorava e se alimentava de serpentes, que destruía serpentes. Por isso Aiezer substitui o símbolo do estandarte. Tá? E pelo visto estava nos planos de Deus, uma vez de que a visão dos querubins mostra exatamente as mesmas figuras, as cabeças, como os estandartes do povo de Israel ao redor do tabernáculo. Isso é confirmado no trono de Deus depois em Apocalipse 4. Ok? Bacana isso aqui, né?